Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor por estarmos aqui tendo acesso à palavra dele, tendo acesso a um vídeo, ouvindo a palavra do Senhor. Isso é uma honra, é um privilégio que em muitos lugares, muitos cristãos já não têm esse privilégio de ter livre acesso à palavra do Senhor, de ter acesso a mensagens de pessoas pregando, levando, falando da palavra do Senhor. Então a gente tem o privilégio de ter acesso à presença do Senhor, de ter acesso à Bíblia e de ter acesso a pessoas que gravam vídeo, postam na internet para serem usadas pelo Senhor para falar conosco. Então glorifique o nome do Senhor por isso, porque a gente ainda tem essa honra, esse privilégio de ter acesso àquilo que o Senhor quer nos falar através da palavra dele, através da vida de pessoas, porque em muitos lugares isso já não é possível e eles sentem muito desejo de ter isso que hoje a gente tem e muitas das vezes a gente não dá o devido valor. Bem, é sobre isso que eu quero falar, mais ou menos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas, no capítulo 10. Hoje a gente vai falar sobre as distrações e como lidar com essas distrações no nosso dia a dia. Lá em Lucas 10, no versículo 41 e 42, a gente vai ler falando sobre Marta e Maria. Quem são elas? Ambas eram irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscita depois de 4 dias de morto. Mas não é essa passagem que eu quero ler com vocês, eu quero ler em um momento que Jesus vai visitar Lázaro, vai visitar Marta e Maria, e essa passagem ela é muito conhecida por muitas pessoas, que diz assim: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo o trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e ninguém vai tomar dela. Glória a Deus por essa palavra. Hoje eu quero falar sobre distrações, que o mundo está cada vez mais, a gente está muito parecida com Marta, porque são tantas preocupações na vida de um adulto que, gente, às vezes eu falo, eu só queria voltar a ser criança, porque ser criança a única preocupação que a gente tinha era a escola, era tirar nota e passar de série, como a gente falava, passar de ano. Mas quando a gente é adulta, a gente se preocupa com família, a gente se preocupa com casa, é emprego, é faculdade se você estiver fazendo, é filhos se você tiver filhos, é casamento, enfim, são muitas preocupações, muitas coisas que demandam a nossa atenção, demandam a nossa dedicação, demandam a nossa responsabilidade e por aí vai. Só que Jesus, ele nos alerta e alerta Marta aqui que uma coisa tem que estar em primeiro lugar e que é isso que está em primeiro lugar não lhe é tirado, é guardado. Maria estava aos pés de Jesus. Jesus estava ensinando, conversando, falando da sua palavra, e ali Maria estava ali, paradinha, acredito eu, olhando para Jesus e admirando as palavras, os ensinos de Jesus. Isso nos mostra que em meio ao trabalho da casa, em meio, às vezes, quando a gente recebe uma visita e a gente quer deixar tudo lindo, tudo maravilhoso, a gente vai ter que ter momentos em parar, respirar e ter momento com a palavra, e ter momento com Jesus, em ter momento em ouvir Jesus falar. Esse momento que você está assistindo esse vídeo é o momento que você parou tudo e você está fazendo a melhor coisa. Como Jesus fala aqui para Maria, a melhor coisa ela está fazendo e isso não será tirado. Hoje, o momento que você está recebendo essa palavra e você guardar essa palavra no seu coração, isso não será tirado de você. Entende? Então a gente precisa entender que uma vida com Cristo é uma vida de renúncia. E essa vida de renúncia não é só renunciar a coisas grandes como músicas seculares, como amizades muitas das vezes que Deus não se agrada, Deus manda a gente se afastar, como tipo de vestimento e daí por diante. Mas muitas das vezes no nosso dia
a dia. A gente vai ter que fazer o quê? Renunciar momentos com coisas do nosso dia a dia para ter momento com o Senhor. O Senhor não quer que você deixe tudo de lado e passe o dia todo servindo a Ele. Naquele momento ali, tendo só com Ele, a não ser que você esteja em um propósito, você e o Senhor. Aí é você e o Senhor, e muitas das vezes a gente tem essa necessidade. Porém, você vai precisar trabalhar, você vai precisar cuidar da casa, limpar a casa e tudo mais, você vai precisar. Só que aqui o Senhor está falando que a gente precisa aprender a administrar. Hoje, uma das coisas que a gente mais tem no nosso dia a dia é vários estímulos, é várias distrações, é telefone, é televisão, é série, é amizades, é WhatsApp, é rede social e daí por diante. Gente, é muita coisa demandando da nossa atenção, é muito estímulo aqui e ali, ao nosso redor. E muitas das vezes a gente está como Marta, agitada, com a nossa mente agitada, sem conseguir parar, respirar fundo, falar um pouco mais calmo e parar e ouvir a voz do Senhor, parar e ter tempo com o Senhor. As distrações, a gente precisa ter muito cuidado, porque a distração, ela tem roubado o nosso tempo com o Senhor. A distração, a mente muito agitada, muito turbulenta, pensando em mil coisas que a gente tem para fazer, faz com que a gente tenha dificuldade, muitas das vezes, até de parar e ouvir a voz do Senhor, de parar e entender o que o Senhor quer falar na palavra dele. Às vezes a gente lê a palavra do Senhor correndo ali, porque o tempo está passando, a gente tem que limpar a casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e aí a gente acabou de ler, a gente não entendeu nada. Mas por quê? Porque a palavra do Senhor é tão difícil? Não, porque a nossa mente está tão turbulenta, a gente está pensando em tantas coisas que a gente tem que fazer depois que a gente acabar de ler a palavra, que a gente não consegue parar e ouvir o que a palavra do Senhor está nos ensinando. Eu percebo isso muito no meu dia a dia, sabe? Tem dia que eu acordo e eu já penso assim, eu nem levanto da cama, minha mente já acorda assim, hoje eu tenho que fazer isso. Eu tô lutando para que a minha mente não acorde dessa maneira, mas eu sou uma pessoa ansiosa e nesse sentido eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu já acordo querendo planejar todo o meu dia, tudo que eu vou fazer, porque se eu não planejar eu me sinto um pouco mentalmente desconfortável. E eu tenho trabalhado muito isso na minha mente com a psicóloga e principalmente em oração, buscando a ajuda do Senhor, porque é necessário que a gente saiba muitas das vezes silenciar os nossos pensamentos, porque a gente realmente muitas das vezes já acorda pensando, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar casa, tal hora eu tenho que fazer isso, tal hora eu tenho que fazer aquilo outro, e aí às vezes chega o dia de culto, a gente pensa, não, tô muito cansado, não vou pra igreja, no domingo eu vou, mas a gente nem sabe se domingo a gente vai estar vivo, entende? Então a gente precisa ter esse cuidado de respirar fundo, falar calmo, pensar com calma. Eu já ouvi pessoas falando, eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Ora, pede ao Senhor revelação. Hoje em dia a gente tem a internet, a gente pode pesquisar ali o que aquela palavra significa. A gente pode orar pedindo ao Senhor entendimento da palavra. É nesse sentido que a gente precisa cada vez mais se aprofundar em buscar a palavra do Senhor, porque é através da palavra que o Senhor fala conosco. Muitas das vezes o Senhor vai usar pessoas, mas muitas das vezes você vai estar em casa sozinho, você e o Senhor. E como que o Senhor vai falar com você? Será que você vai depender de alguém para vir na tua casa, para falar com você aquilo que o Senhor tem para entregar para você? Não, é você e Deus, é você e a palavra do Senhor. Lá em Jeremias, o Senhor diz, clama a mim, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então a gente precisa fazer o quê? Clamar, a gente precisa buscar para que a gente receba do Senhor uma revelação, uma palavra, aquilo que Ele quer nos falar naquele momento. Só que a gente precisa ter o primeiro passo de estar buscando a presença do Senhor, de estar na presença do Senhor. Cuidado, as distrações têm sido muito hoje em dia no nosso mundo, na nossa sociedade atual, porque são muitas coisas. Cada vez mais tem mais estímulos e mais coisas para nos distrair. E quando a gente vê, o dia já passou, horas já se passaram e a gente tirou, às vezes, pouco tempo com o Senhor ou nenhum tempo com o Senhor. E nisso o nosso espírito vai se enfraquecendo, a nossa mente vai ficando mais turbulenta, a gente vai ficando mais distraído e mais distante daquilo que o Senhor quer para nós. A gente vai ficando mais fácil para cair em tentações, para pecar contra o Senhor, para estar menos sensível ao mundo espiritual, menos discernimento. Então, quando a gente está muito distraído,
Muitas das vezes o inimigo ele vai plantar muitas coisas para que você caia, para que você peque, para que você se distancie do Senhor, para que você esteja mais fria na presença do Senhor. Às vezes você vai orar e você sente que não está sendo ouvida, ou que você está muito distante, que Deus te abandonou, e o Senhor nunca te abandona. O Senhor nunca abandona nenhum filho. Somos nós que abandonamos o Senhor. O Senhor não deixa de querer estar na nossa presença. É a gente que não busca de fato a presença do Senhor no nosso dia a dia, muitas das vezes. Por quê? Porque a gente está muito distraído e muito preocupado, muito agitado com as coisas que a gente tem que resolver, que a gente tem que fazer. Só que uma coisa que eu tenho entendido é: a casa que a gente arruma, a gente pode deixar para arrumar depois, porque a presença do Senhor é mais importante. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu vivi. E ano passado eu comecei a fazer terapia, é muito bom, já é a segunda vez que eu comecei, dei uma pausa e reiniciei de novo, agora com outra psicóloga, e a gente tem feito aí, e tem sido muito bom, pra trabalhar um pouco essa minha ansiedade. E aí teve um dia que a gente conversando, e ela falou assim pra mim, eu falando sobre o espiritual, e eu falei pra ela que quando eu oro, quando eu tenho um momento de buscar o Senhor, de orar, de ler a palavra do Senhor, durante o meu dia eu fico com o meu humor muito mais tranquilo, eu fico muito mais em paz, eu fico muito mais, enfim, né, na paz do Espírito. E quando eu acordo, já vou arrumar casa, vou fazer outras coisas e deixo a palavra, buscar o Senhor para depois, eu sinto que eu fico mais agitada, que eu fico mais irritada facilmente, que eu fico mais desligada e que eu fico muito assim com a cabeça caótica, pensando em várias coisas sem conseguir relaxar minha mente. E ela falou assim: Thaís, se você deixar de arrumar a casa logo quando você acorda e você deixar para arrumar depois, vai fazer uma grande diferença? Algo de muito ruim vai acontecer? Eu falei: não. E ela falou assim: então, já que buscar ao Senhor, ter esse momento que você tem, que você se sente tão bem, por que você não faz isso antes de todas as coisas? E, gente, você pode falar assim: ah, Thaís, mas isso é algo que todo cristão sabe. Só que eu ouvi isso de uma psicóloga, eu não sei se ele é cristão, mas enfim, eu ouvi isso de uma psicóloga, a gente vê que a gente tem que colocar aquilo que faz bem, aquilo que importa de verdade, em primeiro lugar, que é a presença do Senhor. E Jesus está falando aqui, aquilo que Maria está buscando aqui não vai ser tirado. Vai permanecer, vai ecoar na eternidade, sabe? E o que Maria fez tá hoje como exemplo para a gente e vai ficar até que Jesus venha. A gente precisa entender que a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado nas distrações. O inimigo tem usado isso como arma, porque tem sido algo que tem de fato distraído muitos cristãos, e muitos estão tão distraídos com as coisas deste mundo que não estão tendo discernimento para lutar com as armas espirituais, têm lutado com armas humanas, e não que essas armas humanas sejam ruins, mas não são suficientes para travar uma guerra no mundo espiritual. A gente precisa entender que a gente só vai permanecer de pé se a gente tiver momento na presença de Jesus, se a gente estiver ouvindo os ensinos de Jesus, se a gente estiver em comunhão, uma vida de comunhão contínua com o Senhor. Não é de vez em quando, não é um dia sim, um dia não. É todos os dias, é algo contínuo. Precisamos buscar isso, precisamos buscar a presença do Senhor, para que a gente não seja facilmente distraídos por tudo que tem sido uma distração no mundo hoje em dia. Cuidado, porque tem muitas distrações, e quanto mais distraído a gente está, menos ligado a gente está com as coisas do Senhor, com as coisas espirituais, e aí a gente vira uma presa muito fácil para que o inimigo ele nos destrua, para que ele entre na nossa família, faça o que ele quiser fazer e daí por diante. E que principalmente quando a gente está muito distraído, o inimigo também vai usar coisas para que a gente venha paralisar o nosso espiritual, para que a gente venha paralisar no chamado, no ministério e daí por diante. Necessitamos ter cuidado e ficarmos vigilantes para que não venhamos andar distraídos, mas ligado com a mente no alto. Lá em Hebreus 12:2, ele fala sobre a gente olhar para Jesus. E quando a gente olha para Jesus, a gente dificilmente é distraído. Quando a gente tem momentos de estar
na presença do Senhor, a gente escuta da palavra do Senhor, a gente escuta dos ensinamentos do Senhor e dificilmente a gente vai ser distraído com as coisas deste mundo. A gente vai ter mais direcionamento espiritual e isso vai nos livrar de muitas distrações que não provêm do Senhor. A gente vai nos livrar de muitas coisas que não provêm do Senhor. É por isso que é necessário a gente estar sempre com a nossa mente ligada nas coisas do alto, para que a gente não tenha uma mente muito terrena. Quando a gente tem uma mente muito terrena, a gente menos pensa nas coisas do alto, nas coisas relacionadas ao reino de Deus. E isso é muito perigoso para crescimento espiritual, para nosso relacionamento com o Senhor. A gente precisa ter essa vida de busca, de intensidade, de pensar que a nossa vida ela não acaba aqui. Há uma continuidade na eternidade que o Senhor tem preparado um lugar para nós. Que a gente venha manter a nossa mente focada, principalmente no reino de Deus e na sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Aprenda a colocar na prática a palavra do Senhor. Não só ouvir, mas colocar em prática. Aprenda a colocar o Senhor em primeiro lugar. E tenha certeza que todas as coisas que a gente precisa cuidar, elas serão acrescentadas. E a gente precisa saber organizar o nosso tempo e que você viva a vida, aquilo que o Senhor tem para você, os planos e os propósitos do Senhor. Cuidado com as distrações. Amém? Gente, eu quero pedir para você comenta, curte, compartilha esse vídeo para que esse vídeo alcance outras vidas, para que o canal cresça e a gente consiga novos inscritos aqui no canal, para que vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. É uma palavra muito abençoada sobre distração, uma coisa que tem sido muito atual no nosso mundo, muito atual no nosso século, e a gente precisa ter muito cuidado, porque as distrações elas podem nos matar espiritualmente, nos esfriar de uma forma muito terrível, e a gente precisa estar muito ligado no mundo espiritual. Precisamos levar essa palavra adiante. Então comenta, curte, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vídeo aqui que eu trago da palavra do Senhor e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida como tem edificado a minha também. Amém? Se você quiser, comenta aqui o seu nome para que eu possa estar orando por você, pela sua vida, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.